governador do estado, Eduardo Leite, ilustre presidente da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira, senhora secretária Beatriz Araújo, cumprimentando a secretária, cumprimento a todas as secretárias de Estado aqui presentes, presidente Alcides Stumpf, diretora da Biblioteca Ana Maria de Souza, Dr. Jorge Gerdau, Dr. Nilson Mai, diretores da Cavalete e da Edelbra, diretores, apoiadores, autoridades, ilustre acadêmico Carlos Nejar, que ama tanto esse Rio Grande, meus amigos da biblioteca, o presidente Alcides Stumpf, meu amigo e sucessor nesta casa, pediu que eu me incumbisse dos agradecimentos e usasse, se eu assim o desejasse, frases mais longas. Eu imagino que não tão longas como as de Marcel Proust, na nossa exposição, em sua obra Em Busca do Tempo Perdido. Dizem que depois de ter o primeiro volume da obra, No Caminho de Sua, rejeitado pela Nouvelle Revue Française por André Gide, que foi até prêmio Nobel depois, ele oferece para que uma outra editora, depois de vários nãos, chamada Fasquelle, de Paris, que editasse a obra. E o editor também rejeita, governador. E envia uma correspondência de desculpas, muito educada, dizendo: Senhor Proust, como o senhor imagina que eu possa publicar uma obra na qual o senhor gasta 5 páginas inteiras para descrever como o senhor muda de lado na cama antes de pegar no sono? Mas eu estou aqui para agradecer. E como é fácil agradecer quando o agradecimento é justo e verdadeiro, né, Dr. Jorge? Hoje é um dia muito importante para todos nós, por recebermos em nossa casa convidados da maior importância. O presidente Merval Pereira deve imaginar que por esses salões circularam os grandes nomes das letras e da cultura de nosso estado, pois por esses corredores ouviu-se, meu querido Nejar, os passos de muitos de seus confrades rio-grandenses do passado. Eu me refiro a João Neves da Fontoura, Augusto Meyer, Viana Mug, Raimundo Faoro, Moacir Scliar. Essas paredes do Salão Morisco escutaram os segredos de Érico Veríssimo, Mário Quintana, Lia Luft e tantos outros nomes de nosso glorioso passado literário. Carlos Nejar, grande poeta gaúcho e o nosso representante na Academia Brasileira de Letras, patrono de nossa Feira do Livro, aqui presente, tem asas que voam para muito além de seus versos. Nejar sonha, Dr. Jorge, governador e Merval, Nejar sonha editar uma obra que celebre a memória literária de nossos grandes autores do passado e que pertenceram à Academia Brasileira de Letras. Uma ideia que eu imagino será prontamente abraçada pelo governador que eu conheço e por essa secretária. Porque o nosso governador, como já foi dito, é o governador da cultura. E sonhar é nejar. É uma honra reconhecer, mas o senhor governador do estado e o presidente da Academia Brasileira de Letras receberem a medalha da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, para mim é algo óbvio. Não há nada mais justo reconhecer pessoas que se dedicam e defendem a cultura e as artes. Na obra de Proust, que foi o motivo dessa curadoria recente que fiz na biblioteca, há um personagem de um escritor chamado Bergotte, que é talvez o alter ego de Proust, não é? Que ele, quando falece, meu querido Nejar,
nas estantes dos seus livros, de 3 em 3, como asas de um pássaro, reverenciam o corpo do escritor morto. Proust amava a virtude. Para ele, a vida devia ser adornada, embelezada com o que há de melhor do ser humano. Senhor governador, senhora secretária, o que os senhores têm realizado pela cultura de nosso estado não tem precedente em nossa história recente. Eu não lembro em minha vida adulta de um investimento, eu sempre repito isso, governador, tão expressivo nas artes e na cultura, de parte do executivo do estado, e Merval, dos cofres do estado, não verbas repassadas da União. Isso é muito importante. Isso significa determinação. Não há investimento dessa magnitude feito aqui no estado. Isso é um exemplo de virtude. Quando faço essa afirmação com tal contundência, governador, eu lanço meu olhar na direção dos bustos que ornamentam esse salão murisco e que são a salvaguarda da justiça e da verdade. Meu Deus, claro que nós temos Borges, Júlio de Castilhos, mas temos Homero, Dante, Shakespeare, Camões. Essa sala é muito, mas muito especial, meus queridos amigos. E mesmo que eles não estivessem aqui, governador, teríamos o testemunho de todos que vivem no nosso presente. Esses anos de tantas realizações, não apenas privilegiando alguns aparelhos culturais da capital, que seria o mais fácil, o mais óbvio politicamente, mas fazendo isso de uma forma capilarizada. Parabéns, secretária, em todo o estado. Todo o estado do Rio Grande do Sul, na cultura e nas artes, foi irrigado com verbas desse governo. Isso tem que ser dito. Eu vejo também entre nós, governador, o Dr. Jorge Gerdau. Eu vou ser muito claro aqui, pois considero esse momento solene. Os senhores e as senhoras aqui presentes podem procurar à vontade. Eu dou o tempo que os senhores e senhoras o desejarem. Mas não há empresário gaúcho que tenha feito tanto por nossa cultura, e eu não falo só na cultura. Eu sou testemunho, eu sou médico, sou professor universitário. O que o Dr. Jorge e sua família e sua empresa fizeram pela saúde e fazem, pela educação, pelos programas de qualidade, estímulo ao empreendedorismo e inovação, enfim, a um amplo espectro de atividades fundamentais para o nosso Estado. Dr. Jorge, eu antecipo que o senhor, ao contrário dos escritores, não precisará entrar para a Academia Brasileira de Letras para se imortalizar. Quando Deus o levar para o céu, e eu espero que seja daqui a muito tempo, eu tenho certeza, Dr. Jorge, que no dia seguinte nós teremos a Avenida Jorge Gerdau e Alfredo, ou um viaduto, ou um centro cultural, ou um auditório, ou um centro empresarial com o seu nome. E justamente, sabe-se lá, Dr. Jorge, se uma cidade emancipada não queira ter o seu nome, não duvido, Dr. Jorge, será a justiça, porque o senhor atingiu, na minha visão, e de todos, a imortalidade, não pela academia, mas pela generosidade, que é o caminho, talvez, mais nobre para se chegar à virtude e a esse imaginário de imortalidade. Eu queria agradecer também, de forma muito especial, aos nossos demais patrocinadores, o Instituto Unimed, na figura do Dr. Wilson Maia, que tem apoiado um número impressionante de projetos culturais e artísticos em nosso estado. Eu sou médico e professor de medicina e sei muito bem como era a Unimed antes de sua chegada. Da sua chegada do meu querido Dr. Alcides. Era uma cooperativa médica, como tantas outras no país. Contudo, os senhores construíram algo muito maior, de um valor impressionante. Hoje a Unimed, o Instituto Unimed, a Casa da Memória, e o Juremir Machado está aí para comprovar o que eu digo, faz parte do nosso imaginário de cultura e de arte. Não há evento, não há atividade cultural, artística, que o Instituto Unimed não participe. Então eu sou muito grato em nome da cultura do Estado aos senhores e senhoras da Unimed. Eu gostaria de dar também as nossas boas-vindas ao mundo dos amigos da cultura
do mecenato nas artes, da biblioteca pública, aos nossos queridos diretores das empresas Cavalete e Edelbra, que têm sido maravilhosos apoiando os nossos projetos e permitindo que pudéssemos viabilizar a mostra sobre os 100 anos de Proust, falecimento de Proust, perdão, e espero que apoiem muitos projetos futuros. Os senhores e senhoras da Cavalete e Edelbra também estão conquistando seu lugar no céu. O triunfo das realizações empresariais terrenas, os senhores já conquistaram, graças a Deus. Continuem nesse caminho tão iluminado, Cavalete e Edelbra, e terão um lugar no paraíso de Dante, o nosso querido Dante que está lá nos olhando, não é? Eu posso até vê-los, meu querido Cavalete, no ponto mais alto do purgatório, não se assuste. Depois de pagos os seus pecados, no chamado paraíso terrestre, ao lado de Adão e Eva, lá que ficavam, na visão de Dante, na Divina Comédia, Adão e Eva, no paraíso terrestre, a parte mais alta do purgatório, quase saltando para os céus do paraíso, né? Se banhando nas águas do rio Letes, não é isso, poeta? Nos braços da bela e jovem Matilde. Leia a Divina Comédia e o Senhor não se arrependerá. Pois o purgatório, meu querido Cavalete, era o destino dos pecadores arrependidos. Quero deixar bem claro isso. As almas dos pecadores não arrependidos, secretário, não tinham perdão. Elas arderiam no inferno por ao menos 100 anos, é o que dizia Dante. De modo que continuem assim, amigos da Cavalete e da Edelbra, apoiando a cultura e as artes, e terão a sensação de atingir em vida o paraíso. Aliás, Dante Alighieri está sempre conosco, presidente Merval, inspirando-nos e fazendo-nos lembrar até onde pode a arte nos levar. A Divina Comédia é uma viagem pelo inferno dos homens, mas os pecadores arrependidos podem fazer as pazes com Deus, pagando suas prendas no purgatório para depois chegarem ao paraíso verdadeiro. Nietzsche, filósofo, dizia que a arte nos faz sofrer menos com a verdade. Nosso Marcel Proust, ao final de sua obra Em Busca do Tempo Perdido, no 7º e último volume, O Tempo Redescoberto, descobre-se como um escritor. E esta é a sua revelação, a possibilidade de chegar à eternidade através da literatura, que dará sentido à sua existência. Os nossos apoiadores, a Gerdau, a Unimed, a Cavalete e a Edelbra, como eu disse, não precisam necessariamente buscar a literatura como forma de atingir a eternidade. Basta continuar no exercício de sua generosidade, mantendo o olhar bondoso para a cultura e para as artes. Nossa querida diretora Ana Maria de Souza, minha querida amiga, com essa mostra sobre nosso escritor maior Machado de Assis, que hoje se inicia, e pelo zelo que tem demonstrado por nossa biblioteca, também está pavimentando a sua estrada rumo ao paraíso. Até o nosso querido diretor Fabiano Saraiva, que veio de tão longe da Associação de Amigos da Biblioteca e que concedeu as medalhas hoje oferecidas aos nossos homenageados, e o nosso diretor do Departamento do Livro, Benhur Bortolotto, estão também no mesmo caminho. Eu queria dizer, antes de concluir, os meus agradecimentos, que muitos consideram, isso é importante, né, já? Muitos consideram o voluntariado, o mecenato e o apoio à cultura e às artes como algo de importância secundária em se tratando de um país com tantos problemas e tantos desafios como o nosso. Há outras prioridades, muitos dizem. Há outras prioridades. Legendando, a cultura transforma, abre novos horizontes. A arte nos torna mais críticos em relação ao mundo, dá esperança, enfeita a vida. Os livros nos fazem viajar e viver outras vidas sem sair de casa. Para os céticos e os pessimistas, meu querido poeta Nejar, Nietzsche reservou a sua definição inicial de niilismo. Nada vale a pena, Deus está morto. Imagem que o filósofo empresta da personagem do jovem Bazarov. Não é isso? De Pais e Filhos de Turgenev, sempre negativo, que dizia não amar ninguém e que na pobreza um par de sapatos vale muito mais do que um livro. Mas, querida secretária Beatriz, bastou Bazarov se apaixonar
para que tudo mudasse. Com a força do amor, o seu pessimismo desaparece. Não devemos esquecer que Nietzsche fala de uma nova forma de niilismo, redentora e positiva, o Übermensch, do alemão, e que aparece em sua obra magistral Assim Falou Zaratustra. É o chamado eterno retorno, pois o tempo verdadeiro para Nietzsche, Proust, Borges e tantos outros não é cronológico, ele é cíclico. O que move o homem no mundo para Nietzsche é a vontade. Sim, a vontade, o desejo de realizar. E a vontade se faz, secretária, nas realizações do presente. Quem viver bem o seu presente, terá nele o eterno retorno de Nietzsche. É a felicidade, senhor governador, de termos um Teatro São Pedro renovado, um novo teatro de oficina que o senhor inaugurou, um novo teatro italiano que será inaugurado, o multipalco, a biblioteca pública com seu esplendor devolvido à nossa comunidade, moderna, restaurada, a inauguração da Mostra de Machado, homenagear em vida grandes brasileiros como o governador Merval, extrair beleza do presente. É assim que nós justificamos nossas vidas e dela nos orgulhamos. Muito obrigado.